malta, mais um episódio podcast Fora da Montra com Hugo Manita. Obrigado pelo convite. Obrigado eu por teres aceito e teres feito com que montássemos aqui este cenário para estarmos aqui à conversa. Vieste conhecer o meu cantinho? Por acaso ainda não conhecia, nós já nos conhecemos há muitos anos, mas por acaso ainda não tinha vindo aqui ver este cantinho onde tu fotografas. Se bem que a tua especialidade é fotografar os bebés e não é aqui no estúdio de fotografia. Não, aqui faço gravidez e adultos, faço fotografia de adultos. Os bebés faço em casa dos bebés. Ou seja, agarras, vais dar armas e bagagens, sim, montas o cenário. Tudo aquilo que tu vês aqui no estúdio, desde caixas de luz, softbox, tripés, os próprios cenários que se vê aqui nas fotografias. Estes cenários eu levo-te para casa dos bebés para que eles não tenham que sair de casa. Porque estes bebés, para tu conseguires este tipo de trabalho, os bebés têm que ser muito... Sim, tem que ser até aos 10 dias de vida no máximo. Mais de 10 dias já é complicado, sim, não é? É complicado e o meu estilo de fotografia, que é uma fotografia temática com adereços físicos, que sou eu que construo a maior parte deles. Eu depois na edição meto aí as fotos a aparecer, para vocês verem. Com bebés com mais idade até se pode tornar perigoso porque um susto qualquer com um som de um flash ou podem-se levantar a cabeça. Eles até aos 10 dias praticamente ou estão a chorar e a espernear ou estão quietinhos. Sim, eles choram é por uma necessidade básica qualquer, ou é fome, ou é frio. Eu tento que nada disso aconteça durante a ação. A fome, se tiver fome não depende de mim, só se for com suplemento, com leite de biberon. Sim. Tudo o resto eu tento que seja o mais adequado a... Então, ou seja, tens que ir as condições de temperatura, tens que criar ali um microclima dentro da casa. Eu tento fazer, sim, a temperatura é o essencial. Eu tento criar... Porque eles depois também estão praticamente nus, não é? Sim. Eu tento, no fundo, que haja 3 sensações que ele sentia na barriga da mãe. Uma delas é a temperaturas elevadas. Eu fico a pingar suor em cada... Pois, faço ideia, não estás com uma taguinha destas à tarde. Aí depois as posições também, isto é tudo ao nível do solo, ao nível do chão, que eu coloco os cenários. Eu estou todos os joelhos, 4, 5 horas, depende do bebê, e o calor, com temperaturas enormes e depois a minha 30 graus ou... Uma coisa é eu agora ficar aqui na conversa contigo, fico aqui 4 a 5 horas sentado no sofá, aguenta-se, não é? Apesar que a companhia não é ideal. Também, mas vai se aguentar. Mas agora de joelhos a tentar que o bebê esteja estável na mesma posição é difícil. Depois, além da temperatura, é a posição do bebê, tentar que nos remeta a posições uterinas, posições em que estão os membros encolhidinhos, não deixar o bebê... Este é um caso, não é? Sim, as pernas encolhidas, os bracinhos contidos debaixo da própria cabeça para ele não se assustar. Porque eles depois nessa posição estão mais cima. E depois uma terceira questão que eu faço em cada sessão é os sons. Que haja barulho durante a sessão. Há um som que é o chamado ruído branco, que é tipo um chiar que o faz lembrar um ruído idêntico ao que ouvia dentro do útero. Mas levas que eu tenho uma coluna portátil com esse som gravado. Sim. Eu às vezes até uso conjugação de 3 sons, um batimento cardíaco, para ele se lembrar do batimento cardíaco da mãe, o tal chiado, que é o som do barulho do líquido amniótico. Pois, para simular aquele... Sim, e eles ficam ali quietinhos. Por exemplo, nós em casa temos todos os dias sons que são ruídos brancos. O som do secador de cabelo, o aspirador, o exaustor da cozinha. É tudo sons que os bebés, por incrível que pareça, acalmam. Acalmam no sentido em que aquilo remete à vida intrauterina. É porque na primeira semana de vida ele ainda não sabe bem nascer. Então quando são cesariana ainda mais, não houve aquele clique que o despertou para a vida. Então tudo aquilo que eu faça que o vá remeter às sensações que ele tinha dentro da barriga da mãe facilita. Claro que depois lá está o que eu vou-te dizer, das necessidades básicas que ele poderá vir a ter durante a sessão, que não há sons, nem posições, nem temperaturas que o acalmem. Porque é fome, a fralda suja, há bebés que toleram mais do que outros, há bebés que têm que estar sempre a ver se a fralda está suja. Porque eles não dizem nada. Há bebés que nem sequer fralda têm. Têm todos fralda. Sim, ou as roupinhas que levo. Pois, esta está para sim. Eu as roupas, por exemplo, aqui nesta do avião, aqui que eu tenho aqui ele tem o chamado tapa-fraldas, que é uma roupinha que eu meto por cima da fralda, assim. Há algumas fotografias que eu faço... Pois, se não tivesse fralda podia... Aqui não tem, esta por exemplo, esta foto ele não tem fralda.
Ah, Estes já vão vazar daqui. Olha aí. Especialmente aí Sim. essas fotos. mas às vezes há acidentes quando não há fralda. Pois é normal, não é? Sim. Mas está Olha, eu tenho uma história de um. Eu fotografei um bebê que a avó tinha no resto de chão um cabeleireiro. Eu fotografei a casa deles é no primeiro andar. Pá, e a mãe só descobriu. Eu no inverno levo, além da coluna, levo um secador de cabelo. Também. Sabes porquê? Porque imagina, eu vou deitá-lo numa mantinha, por exemplo, aqui assim. Ele está embrulhado na manta dele. Assim. Eu vou deitá-lo nesta mantinha que está com uma sensação térmica diferente de onde ele vem. Sim. Então eu com o secador de cabelo Tens que aquecer sim, antes de deitar, depois os pais passam no bebê, Vem eu posiciono, ele já vai quase na posição no meu colo e deito ali e ele não estranha a temperatura. E depois acabo por, no inverno, às vezes deixo o secador de cabelo ainda a fazer mais barulho. Ainda a fazer barulho. Até projeta mais calor ali para a zona. Sim, Ele deve ter um termoventilador, não sei o quê. E houve uma mãe que me disse, essa mãe disse, então agora eu já descobri porque é que ele acalma sempre que eu vou à minha mãe cá embaixo ao cabeleireiro. Que é o barulho dos secadores e ele acalma. Porque aquilo era a primeira semana, ela até se adaptar, o bebê chorava por tudo e por nada, cólicas, e ela já não aguentou pedir ajuda à minha mãe. Descia, E o puto? entrava e ela dizia, parece que está a brincar comigo. Eu chegava aqui, passava para a minha mãe e o bebê acalmava. Depois a mãe passava para ela subia, chegava a casa e começava a chorar. Pá, e uma das razões provavelmente era o som também. Sim. Eu já tive também caso de bebés em que eu desligo, acabou a sessão, por exemplo, o bebê sempre tranquilo. Eu desligo o som, Desligas o som. o bebê esperta, começa ali a abrir a goela. A abrir a goela Sim, e tu, bom, está na hora de eu ir. Arrumar as coisas e ir embora. Vou editar as fotos. Pá, eu tenho a fase boa dos bebés, que é a fase que dão menos problemas, que é ali a primeira semana. Sim, depois depois começam. Sim. Bem, e também não estás lá à noite, que eles a querer dormir. Mas já tive pais que me perguntaram se a fazer sessões durante a noite. Que era para eles iam dormir, olha, então vá, quando terminar a sessão, a gente volta. Pode. Então, mas olha lá, tu não começaste, apesar de tu já teres aqui um número quase recorde, não é? já fotografaste mais de 1000 bebés. Há 15 dias fotografei o bebê 1000. O bebê 1000. Pá, eu acho que isso foi um número fantástico. E já estás a fotografar bebés há quantos anos? Há 9 anos. Fiz de outubro os 9 anos. Pá, o tempo passa a correr, isto realmente. Sim. Por isso é que estamos cotas. Estás melhor que eu, já tens Estou aqui com a barbinha branca. Mas tu não começaste a fotografar bebés? Não. Conta-me lá, como é Eu que faço fotografia há praticamente 19 anos já. Yeah. Eu estudava arquitetura e estava no mundo das artes desde o 5º ano, que o senhor que está ali sabe que eu gostava de está ali um gajo escondido. arriscar. E depois no 9º ano, foi no ano em que comecei a desenhavas? Sim. Mas desenho mais técnico ou desenho? Tudo. Sim. Desenhava. Já não desenhas agora ou? Não, depois perde-se a prática. E depois no 9º ano fui para uma turma de artes, a partir daí comecei a desenvolver o gosto, já pela fotografia também, mas nunca me imaginei fotógrafo. Mas sempre houve aquele bichinho, lembro-me de ver colegas meus que tinham boas máquinas e que faziam fotografias giras, e eu dizia, pá, um dia gostava de ter uma câmera e fazer boas fotos. Mas nunca, eu estava ali virado para a arquitetura, fui estudar arquitetura. Entrei em arquitetura e no meu 2º ano de arquitetura surgiu uma oportunidade de eu fazer fotos num clube desportivo de grandes dimensões. Não posso dizer o nome. Posso, que é um glorioso. Começa por S, acaba em B e tem algo no meio. As siglas são essas. Então eu sou benfiquista e juntei o útil ao agradável, que foi... Quando estavas lá fotografavas eu comecei... Não, isto foi depois. Eu comecei para mim a fotografar as obras do Estádio da Luz e eu pertencia a um blog que havia... de adeptos do Benfica e colocava lá as fotografias e também enviava as fotografias para o jornal do Benfica. Mas nunca me disseram nada do jornal, nunca me ligaram para tavinar aquilo que eu fazia, mandava fotos, claro que não é com a técnica que tenho hoje, são 19 anos a fotografar. Claro. E até que um dia me ligam do jornal do Benfica a perguntar quanto é que eu lhes cobrava para fotografar o representante da UEFA que vinha fazer a visita às obras do Estádio da Luz. Ainda pensei que estavam a brincar comigo, que era mentira, e acabei por aceitar, fui a uma reunião no Estádio da Luz. Entretanto, eu já era amigo também de um dos fotógrafos de lá, então eles precisavam do meu trabalho, porquê? Porque eles tinham 2 fotógrafos, um estava de baixa, porque a fotografar um jogo de hóquei em patins, um atleta deu-lhe uma esticada, puxou o stick atrás, abriu o sobrolho, e o outro estava a fotografar um jogo no Norte, então, pronto, eles acharam piada de eu dizer, eu fotografo Borla.
E eles, Borla, mas você vive do quê? Assim, não, eu não sou fotógrafo, vou ser arquiteto. Eles acharam piada por isso e ali naquela reunião eles disseram, o diretor do jornal Benfica, perguntou-me, você gostava de ser fotógrafo? É que nós gostamos do seu trabalho. E ali fez aquele clique de abandonar por completo a arquitetura. E tu pensaste assim, pá, mas realmente eu até faço isto bem, não é? Eu acreditava muito, não tinha. Pá, é assim, eu agora, 19 anos depois, começo a pensar que havia pequenos sinais que me diziam que eu tinha algum jeito para a fotografia. Por exemplo, eu em arquitetura fazíamos maquetes. Das maquetes, eu lembro de haver colegas meus da margem sul e tudo, e vinham de propósito da minha casa, porque diziam que a minha, não era eu que era um fotógrafo, era a minha máquina era muito boa para fazer fotos à maquete. Então eu fotografava as maquetes dos meus colegas e comecei aos poucos e poucos a ganhar carinho pela fotografia e a comprar equipamento bom, mas eu não ia ser fotógrafo. Eu costumo dizer que eu não escolhi a fotografia escolheu-me a mim, porque eu fui pelo amor a um clube a brincar aos fotógrafos, porque era uma desculpa para eu poder estar ali. E eu acompanhava o Benfica em todos os sítios e fotografava as modalidades, fotografava tudo, mas para mim, para a universidade mesmo, era o acompanhamento da obra que eu fazia, pedi autorização à empresa que estava a fazer a obra, que era a São Mário. Eles deixaram-me o capacete ao obreiro para a obra fotografar. E ias lá fotografar? Sim, e fotografava coisas que não precisava, só mesmo para conhecer, que era aquela curiosidade do antigo estádio ainda, eu fotografei a demolição do antigo e a construção do novo. Eu tenho a primeira escavadora a fazer no campo número 2, a cavar o primeiro pedaço de terra, tenho essa fotografia, tenho o desmantelar do topo sul do antigo estádio, que para um benfiquista tem significado. Sim. Então nessa reunião eu comecei a esquecer a arquitetura por completo. Para não desiludir os meus pais, hoje posso contar a história porque eles já sabem, andei a fingir que estudava arquitetura durante alguns anos, mas aqui assim, estava a estudar na Lusófona e o caminho era mais ou menos o mesmo. Então eu ia pela segunda circular, só que antes de chegar ao Campo Grande à Lusófona parava no Estádio da Luz. Era sempre um problema no carro, era falta de gasolina ou uma coisa assim, o carro empanava sempre ali, eu ia sempre para o Estádio da Luz. Até que chegou um ponto em que eu não dava mais. Eu tive 2 anos a estagiar no jornal e depois passei mesmo a efetivo no jornal do Benfica e não dava para estar a fingir, porque passei a fotografar as equipas principais de todas as modalidades, inclusive a futebol, e o meu pai ia ao Estádio da Luz. Não dava para estar no relevado e o meu pai que parece o meu filho. E quando eu decidi contar ao meu pai contou-me que já sabia, porque amigos dele já me tinham visto nas modalidades, inclusive ele já me tinha visto num jogo de futsal. O meu pai estava em casa a ver na televisão e viu-o a fotografar, assim, o filho a dizer que está nas aulas e está a fotografar. Isto tudo ainda com fotografia analógica, foi numa altura ainda de rolo. Sim, estava a aparecer o digital em força, havia. Mas as máquinas também a primeira máquina digital com que eu fotografei tinha 2.1 megapixels, que não dava para fazeres uma capa, por exemplo. Não dava. Por isso ainda mais complicado foi eu aprender como autodidata a fotografia a estourar rolos. Mas e revelavas em casa, não? Ou só eu fazia, eu no início, quando não estava, eu depois para o jornal já fui em digital trabalhar. Quando estava a aprender fotografia, o que eu fazia era, comprei um scanner de negativos. Sim. E às lojas de fotografia e pedia para fazer só a revelação do negativo. Então eu tinha os negativos já prontos e colocava no digitalizador e passava para o computador e fazia a edição. Não fazia a impressão das chamadas provas em papel. Tornava-se mais económico e já tinha sítios que era quase tipo exclusivo para mim, que já não faziam esse trabalho só de revelação para ninguém. Eles queriam era vender as provas porque a revelação era barata, 1,80€, era mais ou menos isso que eu pagava. E eu lembro-me de sair de um jogo a correr, pedir para fazer a revelação, ia a correr para casa, a digitalizar, depois o scanner demorava... A revelação era no negativo, não é? No negativo. Passavas no scanner e aquilo era muito talento, não é? Muito talento. E depois a qualidade é péssima, um negativo de 35mm, aquilo não tem qualidade também para... Depois tem muito ruído, tu a fotografares à noite em ambientes com pouca luz. Usavas na altura as máquinas, agora mudas o ISO da máquina. Na altura eram chamados ASA, né, que é o ISO. Que era o rolo é que mudava, não é? Havia 100, 200, havia 50. Tinhas que trocar o rolo toda noite, saca um rolo à noite era sempre 800 para cima, mas de 800 tinha muito ruído naquela altura, então não havia as técnicas de Photoshop que há agora, era tudo muito mais... Era tudo diferente. E aí, se calhar por passar por essas dificuldades todas, fez-me acreditar ainda mais na profissão e apaixonar mais pela fotografia. E fiquei lá ainda 4 anos, depois surgiram outros trabalhos, fotografei em moda, fotografei na área da arquitetura, lá está, fui buscar a arquitetura, mas para revistas de decoração,
e depois surgiu a fotografia dos bebés. Ainda te lembras de qual é que foi o primeiro bebé que fotografaste? Lembro porque foi, eu fotografei moda e eu fiz muitas amigas na área da moda, e amigos também. A minha mulher está a ver, a minha mulher está a ver, amigas e amigos. E pá, uma das modelos que eu fotografava muitas vezes para algumas marcas engravidou, não foi de mim. Engravidou e disse: Paulo, vais-me fazer umas fotos grávida, que eu já estive a ver na net, fotos lindíssimas. E eu, mas também nunca tinhas fotografado? Nunca, foi a primeira grávida que eu fotografei. E ela veio tipo com um portfólio tirado da net de fotografias que queria que eu fizesse. Aí eu estive a fazer mais ou menos as fotografias que ela gostava, as ideias eram totalmente dela. E ela disse: depois, quando nascer as minhas bebés, eram gêmeas, tu vais lá à casa fotografar as minhas bebés. E assim, ainda mais difícil se tornou. Se eu vou a casa, como é que eu vou fazer uma sessão em casa? Não tenho as condições, tenho num estúdio. Estive ali a pensar, tive um mês a pensar na sessão das gêmeas. E depois tu, como perfeccionista que és, faço ideia, isso deve ter consumido. Pá, eu fiquei sem fazer mais nada. Vou ter que fazer uma cena espetacular. Eu não quis levar só a máquina, precisas deitar as bebés no sofá e fazer fotos. Para isso já existiam os outros fotógrafos a fazer, quis fazer diferente. Então lembro-me das primeiras coisas que eu fiz foi, tinha aberto há pouco tempo o IKEA em Alfragide, tinha dois anos para aí o IKEA, e eu lembro-me de numa das voltas, eu ia às lojas de decoração e de mobiliário à procura de adereços para... Eu lembro-me, não sei se está aqui, deve estar aqui. O primeiro adereço que eu comprei é uma caminha, não sei se tenho aqui, tenho. Esta aqui, dá para ver? Não. Esta cama está na secção de brinquedos do IKEA. Isto é uma cama de bonecas e lembro-me que um dos primeiros cenários foi esse. Então depois tentei compor um pouco o cenário, tentar arranjar uma mesinha de cabeceira em miniatura. Isto é uma cama de brinquedos? Isto é uma cama de bonecas, sim, tem 40 centímetros essa cama. Fez-se de noite? Sim, fez-se. Espera aí que eu vou ligar as luzes. E... não sei fazer assim. Então esse foi o primeiro cenário, tentei compor mais ou menos, criar um ambiente de quarto, para que parecesse um quarto. Depois lembro-me com, sabes, aqueles candeeiros que há, que é um globo de papel. Sim. Então lembro-me que um cenário que eu também fiz, que já nem uso, usei como se fosse um balão de ar quente, fiz um cestinho, pus umas cordas e pendurei o globo como se fosse, sim. Fiz alguns cenários. Resumindo e concluindo... ou seja, quando foste fazer essa... Foi para ela e não fazia questão de que fosse essa a minha vida, fotografar bebés. Isto está há 9 anos atrás. Quiseste fazer uma coisa diferente, vamos lá fazer Sim, porque trabalho. Era minha amiga e porque eu não gosto de fazer fotografia que não gostasse que me fizessem a mim. Sim. E essas bebés nasceram prematuras. E eram muito pequeninas. Sim, e se um bebé recém-nascido tem que ter cuidados especiais, prematuros ainda mais. Então elas nasceram na maternidade Alfredo da Costa e eram acompanhadas muito mais assiduamente lá no hospital. E então eles, segundo o que a mãe me disse, têm tipo um placar de cortiça que diz os nossos bebés, e os pais levam fotografias e colocam lá como bebés, fotografias, mas fotografias que tiram com o telemóvel, fotografias básicas, fotocópias de fotografias. Claro que se aparece lá uma fotografia, não é isto, e era pior do que isto. Há 9 anos atrás eu acho que não tinha esta qualidade. Então toda a gente, desde o corpo clínico a enfermeiras, auxiliares, começaram a pedir o contacto do fotógrafo que tinha feito aquilo. E ela disse que me dá uns cartões para deixar lá na maternidade e eu nunca pensei que me iam ligar. Os teus cartões não tinham nada. Eram cartões meus, o Manita, fotógrafo, dei. Começaram a telefonar pessoas que vinham lá ao meu trabalho nas consultas e queriam saber preço de sessões de bebê. Eu nem sabia quanto é que havia de cobrar por uma sessão de bebê. Não tinha tempo para estar a fotografar bebés, porque na altura estava a fotografar moda e fotografava em 3 escolas de moda e para uma estilista também. E o trabalho de edição é muitas horas e acabava por não ter tempo para... Mas fui aceitando, fui adequando os preços, e apaixonei-me de tal maneira pela esta área, porque é totalmente diferente. Eu costumo dizer, eu uma vez fiz para uma marca de calçado um catálogo e tinha outdoors, fotografias de trabalhos meus na rua. E eu às vezes ia com amigos meus e eu é que fazia questão deles verem, dizer que aquela foto foi eu que fiz, dá-me os parabéns, porque ninguém me dava os parabéns, percebes? Eu fazia aquele trabalho, morria na temporada outono e inverno, não era?
primavera-verão, Pois e não mais é- ninguém não é ligava, não é tão- intemporal. E na fotografia de bebés, eu comecei a sentir que, para já, mesmo que a fotografia ficasse má, os pais é o filho É, deles. o filho. E vai ficar para sempre, não é? E Fica acreditas, de boa sim, ainda. acreditas que assim, já fotografei mais de 1000 bebés e se calhar 900 dessas famílias, 900 são minhas amigas. Yeah. E não há mais nada, nenhuma área na fotografia que me proporcione isso. Pois, porque tu vais ao espaço delas, não é? Vais lá à casa, Sim. há uma preparação antes, tens que conhecer Sim. quando estão grávidas, aquilo não. Sim, tens, sim, sim. A marcação A tem que marcação estar é feita feita, durante a não é? gravidez, Pronto, sim, tem que ser sim, feita sim. durante a Sim, gravidez. sim. Ou seja, acabas por acompanhar, Sim. ou seja, Muitas delas vêm cá aos vão primeiros. rebentaram umas águas, ligou! Já tive casos desses. Tive um caso de uma mãe que me ligou, eu não a conhecia, disse assim: olha, queria saber o preço de uma sessão de recém-nascido e queria marcar. Yeah. E eu pergunto sempre a primeira pergunta que eu começo a conversa é qual é a data prevista do parto? E ela agora. Agora aí tu mesmo. Como ela, agora já estou na maternidade, depois de passado um bocado estávamos a falar, e ela se pega. Ela estava com Eu contrações. vou passar ao meu marido. Passou ao marido e eu assim, vocês estão a brigar comigo? E ela, não, a minha mulher foi entrar agora, diga lá o preço Isso que é eu vou muito entrar bom. assim. Isso Já é me muito aconteceu bom. isso. Já me aconteceu também, eu qualquer dia também tenho um parto aqui no estúdio porque faço as sessões de gravidez Essa aqui. gravidez aqui. E já me aconteceu. Ainda não rebentaram águas aqui. Ainda não, mas já me aconteceu sair daqui para as urgências do Amadora Sintra. E ficam lá sim. e já. Eu uma vez fotografei aqui um sábado de manhã e depois geralmente ao sábado é o último dia que eu faço sessões aqui no estúdio, depois dou mais cuidado delas tudo e prepará-los já para a semana Já seguinte. faz bem. E eu estava cá no estúdio ainda, eles tinham saído mais ou menos à meia hora, o casal, e ligaram-me. Eu até pensei, fiquei a olhar para todos os cantos aqui do estúdio porque tinham-se ter esquecido de alguma coisa. Alguma coisa. E eu, antes de atender, estive à procura. Isto não está nada, estou, então, mal, está tudo bem. Vou ser pai, eu sei, fizeste a sessão de gravidez. Sim, Já tinha reparado. Não, é agora. Já estamos no Amadora Sintra. É para tu veres que é assim, eles são de Odivelas. E eles estavam a pensar em ir passear a Sintra. Que era aquela cena que eles dizem: vá andar, mãe, vá andar. Sim, fazer uma caminhada, eles eram tempo para conhecer. O bebê era para nascer na Curva Descobertas e nasceu no Amadora Sintra. Já não deu tempo. Porque eles iam entrar no IC19 em direção a Sintra e a mãe disse: leva-me ao hospital que rebentaram umas águas. E ela não rebentaram nada. E diz que ela lhe pegou na mão, meteu no banco do carro. Rebentaram. Então foram diretos, acho que foi ligar para o INEM, disseram para ir tranquilo, porque rebentar as águas também não. Ela estava bem disposta. Isso é uma cena que tiver tudo normal, vem para as águas, vai na boa para o hospital. Entretanto foi para lá e ligou-me lá a dizer que ia nascer numa Amadora Sintra, já não deixaram sair de lá. E nasceu e depois já havia a ruptura. E nasceu nesse dia, por isso eu às vezes digo que aqui qualquer dia. Qualquer dia tens de fazer um parto. O fazer um parto está sempre aquela cena que é o que a gente vê nos filmes, não é? Rebentaram umas águas. Eu disse: põe uma panela de água a ferver e traz-me toalhas lavadas. E o parto há de se fazer, não é? É o que se vê nos filmes. É o que se vê nos filmes. Eu ligo-te, só ver aqui, vai cá rápido, está nascendo. É assim: põe uma panela de água a ferver, toalhas limpas. E depois nasce o puto, que é o que se vê nos filmes, portanto, à partida será mais ou menos assim. Não, estou a brincar, eu já assisti a dois e não é nada disso. Já Sabes que é algo que me tem impedido muito para fotografar partos e não. Pá, ainda não tive coragem. Fotografar partos? Aquela malta que faz que partos em casa, partos na água? Não, no hospital. Em hospitais públicos é mais complicado. No Barreiro autorizam. É? Sim, no Barreiro autorizam. E é um hospital de Setúbal que acho que tem uma cena da água, não é? É assim, eu ao longo destes anos depois fui de escafandro dentro da água. É giro. Deve ser. Aí ao longo destes anos vou conhecendo pessoas da área da maternidade. Mas não fizeste nada disso? Não, há um grupo de chamadas doulas, sabes que é uma doula que faz o acompanhamento da gravidez da mulher e do próprio parto. Não é parteira, é doula. Se tu dizes que é parteira, elas ficam ofendidas. Não, é doula, ok. E há um grupo de doulas que são defensoras do chamado parto humanizado. E então elas defendem, uma das causas que elas defendem é o parto na água. O parto na água. Que é uma das mais naturais. E são contra também, por exemplo, o parto, geralmente nos hospitais públicos e privados também, o parto é deitado. Sim, tem aquela cadeira. O parto mais natural não é um parto deitado, é um parto em pé. Nós somos o único animal que tem as crias deitado.
todas as outras sem pé. Eu ouvi uma teoria sobre isso, houve um rei qualquer que... Sim, eu ouvi há pouco tempo na rádio. Sim, foi uma cena qualquer que eu ouvi, nem me lembro, ou foi num podcast ou uma coisa qualquer. Foi esta semana que eu ouvi qualquer coisa disso, que era um rei qualquer que gostava muito de ver os partos, então ordenou que fosse numa posição que ele podia ir lá espreitar e ver. E realmente é uma posição que podemos espreitar e ver. Nunca eu já tive o prazer de espreitar e ver. E aconselho a toda a gente a ir a fazer isso, quem a espreitar e ver, aconselho vivamente, porque é um momento único e acho muito giro. Depois se desmaiarem, acontece, pronto. Agora, acho que é chato arrependerem-se de não espreitei, não vi, não acompanhei. Sim, acho que é melhor arrependerem-se de ter desmaiado, bater lá com a cabeça numa esquina. Já está no hospital, bater lá com a boca lá é tranquilo. É tranquilo, está no hospital, alguém há de socorrer. Portanto, eu aconselho vivamente a assistirem, que é muito giro. Yeah. É muito giro. Ora, foi assim que surgiram os bebés. Espera, mas e como é que surgiu a marca? Tu tens a marca umbilical, também tens história de certeza. Sim, eu já fazia fotografia e era o Hugo Manita só. O Hugo Manita a marca estava assignada ao Rei Luís XIV. Era o Rei Luís XIV que fez isso, pronto, é isso. Da história do parto deitado. Quanto é que não vale ter aqui um assistente de regi? Eu comecei a sentir que eu inicialmente comecei a fotografar bebés como o Hugo Manita. Mas surgiu, por exemplo, vou dar um exemplo, uma colega da minha mulher, a minha mulher mostrou-lhe fotografias minhas de bebés e ela disse, não, eu prefiro ir à margem sul a uma fotógrafa, na altura havia muito poucos fotógrafos a fazer isto. Sim. Ainda continua a haver também, não há muitos já, mas muitos. O que é que chamas muitos? Muitos se calhar no Conselho de Sintra perto de 200, no Conselho da Amadora 300. Assim não. Senão não tinha trabalho, mas há. Mas há muitos que assim. Olha, eu não sou fotógrafo, fotografo bebês, pego no telemóvel e... Exatamente. Sabes quantos, agora não sei quantos, mas sei que pelo menos 20, umas 20 mães que eu fotografei o bebê, agora são fotógrafos de bebés. Viram? E no fundo eu estou-lhes a dar um workshop de fotografia na sessão. Viram como é que faz? Claro que não vai ser igual, percebe? Claro, não é igual. Inclusive eu ajudo-as. Sim, também não tens falta de trabalho, pois não? Não, felizmente. Também não há stress. E acaba por haver muitos. Eu senti que, é a mesma história, eu costumo dizer, uma pessoa, se tiveres dor de dentes, vais ao dentista, não vais ao ortopedista. Sim. Então haver especialidades na área da fotografia, que para muita gente às vezes faz confusão, às vezes ligam-me, olha, o meu filho vai ser batizado em setembro, quanto é que você cobra por fotografar batizado? Assim, não cobro porque eu não faço fotografias de reportagem, faço sessões fotográficas. Não tens aquele... No início eu próprio quis criar essa marca e desapegar-me da ideia de muitos fotógrafos que agarram em tudo, aparece, se fotografar fácil. Mas depois não se especializam em... Pronto, foi isso que eu tentei. Eu continuo a fazer outros trabalhos, principalmente ainda, mas lá está, eu tinha um background de moda, publicidade, continuo a fazer esse género de trabalho. Fotografo, é engraçado até a tua filha um dia pode vir aqui ao estúdio fazer umas fotos que é engraçado ela a tocar, como ela tem jeito. Fotografas artistas? Sim, eu vou fotografar agora uma banda de música também. Quando ela lançar o primeiro álbum, vais fotografar a capa. Sim, está combinado. Está certíssimo. E continuo a fazer já em trabalhos, mas tentei criar algo que, se por um lado também fosse mais sonante o nome e escolher um nome que tivesse a ver com o tema, por outro, mostrar ao mundo que aqui na Umbilical fotografa-se bebés, somos especialistas em bebés e em gravidez. Eu acho o nome espetacular, por isso eu também estou a perguntar como é que vem essa... Sim, o nome acho que tem tudo a ver, Umbilical, não é? E depois também, eu acho que até o nome surgiu por ter a ver com o tema, mas depois eu comecei a ver que ainda tinha mais sentido quando comecei a explorar o nome umbilical, o que é que a própria ligação umbilical, não é? E eu fico ligado, é isso que me cativou e que me apaixonou nesta área da fotografia, é que eu fico ligado quase umbilicalmente às famílias. É para tu veres, chega a acontecer eu ir a um centro comercial, por exemplo, e os pais, já com filhos com 3, 4, 5, 6, 7 anos, virem mostrar aos filhos, tipo, olha o teu Martim, olha o teu Diogo, olha a tua Marta. Isso acontece, porque vais-te cruzar. Acontece. É engraçado. É muito bom.
e mandam-me fotografias, convidam-me para os aniversários. Eu, se fosse a todos, não fazia mais nada. Não fazias mais, nem conseguia. Em 9 anos eu já tenho muitos bebés que nasceram mais de 1000, não é? Sim. E acontece ter. Tinha aniversários todos os dias. Mais de 1000, não é? Mais de 1000, eu tinhas o ano, era todos os dias. Há muitos que nascem no mesmo dia. A dar prendas. Dar prendas então. Olha, para tu veres, a ligação torna-se tão forte que eu já tive 2 clientes amigos, que eu não gosto de chamar clientes, que me convidaram para ser padrinhos do bebê. E que não me conheciam antes da sessão. Não conhecia. Agora diz-me outra área da fotografia que isso possa acontecer, não é? Pois é difícil. Se chegaram ao ponto de querer que eu fosse padrinho do filho deles, é porque ficou ali alguma coisa. É porque a ligação é umbilical, percebes? É mesmo umbilical. E depois é numa altura mesmo, e se calhar há pais que só é o primeiro filho, aquela. Sim. Sabes que até o próprio. É uma fase muito especial na vida dos casais. E estão aflitos, com tudo, é tudo novo. É tudo novo. Então, e notas isso? Há pais do primeiro para o segundo, muita. Mas fazem a mesma ação? Ou os pais têm 3, o terceiro. Sim, fazem. Já está assim o miúdo, está bem. Mas acontece isso, é isso que eu ia dizer. Eu vejo, por exemplo, no final da sessão, depois de conseguir garantir o número de fotos que lá está engraçado para a sessão, faço fotos com os pais. Só com o pai, só com a mãe, com os 3. Se houver mascotes de 4 patas também entram na sessão, que é engraçado, porque são muito mais efêmeras do que nós. 10, 12 anos e vão-se embora, e eu já tenho casos de animais que já não estão. Sim. E é a única fotografia que tem com o bebê é direito. É giro. E então no final faço fotos com os pais. E o primeiro filho, às vezes vejo. Eu gosto que as fotografias com os pais sejam nas posições uterinas. Tu não vais dar colo a um bebê com o bebê virado de bruços, encolhidinho no teu colo, com as tuas mãos cruzadas. Tu não fazes isso. Mas na fotografia dá um ar mais carinhoso. E até se te agarras, por exemplo, tens a cabeça do bebê nesta mão e juntar à tua cara e deitares, percebes, fazes algo assim. É muito mais engraçado. Com um pai que nunca teve um bebê e que pegou no filho, se calhar 5 ou 6 vezes quando eu cheguei lá, sim, eu chegava assim, cruza lá os braços. Acabaram de ir do hospital, vão para casa. Cruza lá os braços, eu agarro no bebê, moldo a posição que acho mais adequada e coloco, os pais tremem, os pais ficam a tremer, os pais, olha que ele vai cair, não vai estar tranquilo, não vai. Porque os pais, tu tens muito mais experiência, claro. Tu vais com uma experiência. Sabes que eu há 9 anos atrás, as minhas sessões demoravam o dobro do que demoram agora. Porque não tinhas essas. E o bebê acordava mais vezes, porque eles são umas esponjinhas, eles absorvem todo o nosso estado de espírito. Sim. E bastava um bebê soltar um gemido, eu próprio tinha ideia que ele ia acordar e chorar. Então, se calhar, a minha forma de abordar o problema, acordava mesmo e chorava. Hoje em dia, não. E uma vontade é tão grande, até no próprio manuseamento do bebê, que eu às vezes tenho que fazer refresh ao meu estado de espírito naquela sessão e acalmar-me, porque sei que até posso estar a vir a assustar os pais pela forma como eu estou a segurar no bebê. Eu uma vez lembro-me que estava a segurar um bebê só com uma mão. E os pais em pânico, não é? Eu tinha um bebê com a cabeça deitada aqui, tinha a coluna cervical completamente apoiada no meu braço, uma perna para cada lado, e ele estava encostado na minha barriga, então ele era impossível cair. Eu estava assim, eles depois são pequenos, tens a mão grande. E eu até o coloquei assim, que ele com a barriguinha para baixo, a barriguinha tocava aqui, e eu embalava só com o peso dele, e ele tinha umas cólicasinhas e aquela mexida na barriga acabava por acalmar as minhas cólicas, e ele adormeceu assim. E nisto, quando eu vi que ele adormeceu, eu comecei a ajeitar os tripés com os flashes. E com o bebê assim, eu tinha assim o bebê, estava assim com o bebê. E eu explicar coisas aos pais, e os pais zero, não estavam a ouvir nada. Estavam em pânico, só olhavam para o bebê. E eu, quando eu olhei na direção do olhar dos pais, assim, eles estão com medo. Mas eles não me disseram nada, porque estavam com vergonha. Tipo, podia ser uma falta de respeito para mim, já tinha fotografado 700 e tal bebés naquela altura. E eu me apercebi, também não lhes disse nada, e disse, pá, eles estão com medo. Então agarrei no bebê com as 2 mãos, deitei o bebê no berço, porque eles ficaram com medo. E depois com mais confiança, quando eles ganharam confiança, até depois, porque lá está, fica amigo dos pais, disseram, pá, tu tens tanta à vontade com os bebés que até assustas. Porque acaba por ser até assustador a forma tranquila como... Sim, lá está, quem é os pais de primeira viagem, que é esse termo, aquilo é complicado, é tudo assustador, não é? Depois chegas ao segundo, já é, então aqueles pais que têm 3 e 4 filhos, fazem ideia, quando fazem uma sessão já pegam assim e mandam assim, tipo frango. Olha, mas eu ouvi a história de um locutor de rádio que tem 3 filhos,
e ele esteve a contar na rádio e esteve a dizer que o primeiro filho, eles até faziam quase vigílias noturnas para ver se estava tudo bem. Porque era, se o bebê chorava, eles não dormiam porque o bebê chorava, mas quando o bebê não chorava, eles também não dormiam. É uma coisa falsa. Morreu, não ia lá mexer no bebê. O segundo já foi mais tranquilo. A terceira foi uma menina, acho que estavam os dois deitados na cama e a miúda já tinha 2 anos e tal, estava no quartinho dela. E diz que ouviram, pum, uma queda. Ouviram uma queda e um pergunta ao outro, achas que foi a Mariana que caiu? E eles, acho que sim, mas se não está a chorar é porque está bem. E não foram lá ver. No dia seguinte, na manhã seguinte, foram ao quarto, fez-lhes uma pena enorme porque ela caiu do berço. Como estava com frio, puxou a roupa da cama e tapou-se no chão. Então ela ficou dormindo no chão a noite toda. Pois a miúda se calhar nem se apercebeu bem onde é que estava. Pois não, toda aquela não veio buscar, se calhar se fosse buscar ela até chorava. Tipo, olha, vamos desenrascar, mas o terceiro filho... Mas também são mais desenrascados, estás a ver? Estás a ver? Se calhar o primeiro chorava mesmo. O primeiro chorava e depois ela disse, ninguém veio, olha, vou-me tapar e tal, e ficou... Mas noto isto nas então, e olha lá, e diz-me... não tens perspectiva, ou não tens ideia de vir a fotografar fora do país? Ninguém ainda te chamou para fora do país? É assim, eu não acredito que o teu trabalho a nível de fotos e essa envolvência não saia, sim. acaba sempre por sair. Há malta que... Eu às vezes por curiosidade na página de gestão do meu site dá para ver de onde é que vêm os IPs, onde é que foram. Mas já estive do Sri Lanka, visitar o meu site, não sei porquê, mas já... Não, mas isso é tipo esquisito. Mas não fazes publicidade para isso? Não. Os Palop, por exemplo, muito, inclusive, por exemplo, a comunidade angolana vem muito ter os filhos em Portugal. Sim. E eu tenho 30% dos meus clientes são angolanos. Tenho muito cliente angolano, muito. E no início achava confuso, ligavam-me com um indicativo, depois no telefone aparece em baixo o país de origem, sim, Angola. E pronto, mas isso eles vêm cá. Ora, ir lá. Mas eles têm casa cá ou fotografas em hotel? Muitos deles têm cá, muitos têm cá. Já me aconteceu, isto não tem, eles têm familiares que têm casa. Sim, ou têm familiares e vêm cá. Já me aconteceu uma proposta para ir ao Brasil, era São Paulo. Fotografava um bebê de um fotógrafo, que achei mais curioso, ainda senti mais valorizado o meu trabalho, porque às vezes tudo o que envolve artes, o ego é enorme. Eu se calhar vejo um trabalho. Eu tento não subelevar o meu ego, mas se calhar olho para um trabalho assim, fazia diferente, ou fazia. Porque é possível fazer diferente, melhor ou pior. É sempre possível. E já tive histórias, inclusive cá em Portugal também, de pais que são de famílias de fotógrafos, por exemplo, e que não queriam que a mãe contratasse um fotógrafo, porque queriam fazer eles o trabalho, mas depois tiveram que dar a palmatória porque gostaram do trabalho, porque chamaram um especialista. Mas esse que estava a contar era um fotógrafo de casamentos no Brasil, São Paulo, em que ele quis organizar, ainda pronto, a parte do workshop ainda está para ser falado, do bebê não, porque já nasceu há 1 ano e meio agora, mas na altura a mulher estava grávida e ele queria que eu fosse fazer, no final da gravidez, fazia a sessão da gravidez, ficava lá com eles. E aproveitavas e davas 15, 20 dias, organizava vários workshops. São Paulo é um mundo, né? São Paulo, se calhar, tem a população de Portugal. Sim, deve ter. O Brasil pelo menos 8 milhões deve ter. Não faço ideia. Mas vamos pedir ali à Regi para ir ver. Mas acho que tem mais de 8 milhões de habitantes. Mas já viste, imagina. Nós em Portugal, o mercado lá está, é muito pequeno e já, se calhar, workshops daquilo que tu fazes aqui em Portugal, se calhar não faz muito sentido. Se calhar faz, olha, Brasil, eu tenho muitos pedidos. Tenho muitos pedidos. Sim. Porque depois lá está, depois os pais ou arriscavam a fazer, vou fazer ao do sobrinho, ou também não consegues ir a todo lado, a tua agenda é limitada, garantidamente, não te vês a fazer isso, a dar, a ensinar malta? Se calhar sim, agora em 2020. Tenho tido muitos pedidos. Sabes que lá está, eu estava a dizer, o ego às vezes tenta ser mais forte do que a nossa própria personalidade, e eu tento, imagino que eu sei que é sintomático, não há ninguém a fazer, muito menos ao domicílio, porque eu levo isto tudo para casa dos bebês. E eu estar a ensinar tudo aquilo que eu sei, no fundo, é mostrar-lhes que resulta assim a muita gente, e essa muita gente depois passa a fazer também igual, e eu sempre fui tipo um bocado de pé atrás, vou estar a ensinar, vou estar a dar o ouro ao bandido, costuma-se dizer um pouco. Mas hoje em dia já sinto que se calhar é diferente, se calhar não... Assim, também não vou fazer um workshop normal, a minha ideia se calhar é até fazer o chamado 1 para 1, percebes? Imagina formações unitárias, só uma única pessoa que me acompanha, por exemplo, durante 3 dias.
E eu divido esses 3 dias, por exemplo, por uma sessão extensiva de grávida, edição da parte da tarde. Sim. Porque cá não há só o componente de disparar. Se fosse só disparar era uma maravilha. Eu hoje vou sair daqui e vais editar. E amanhã tenho uma sessão às 8h30 da manhã, também de um bebê, por isso aquilo é sempre non-stop, é dormir 2 ou 3 horas e siga. Estas olheiras, não houve maquilhadora, pensava que havia maquilhadora. Sim, tentámos trazer, mas foi ao áudio ali e já não voltou. E a minha ideia é essa, e depois fazer um dia com uma sessão de recém-nascido, acompanhar tudo ao pormenor, mas abrir o livro mesmo, é explicar onde é que, como é que faço os cenários, como é que faço os adereços, de onde é que surgem as ideias, explicar tudo. É uma única pessoa, fazer um a um. Mas não achas que isso era perpetuar ainda mais o teu trabalho? É isso que eu estou a sentir agora, sim. Porque quando eras mais novo, há uns anos atrás, pensava, isto é um segredo, é meu, não é? E eu vou fazer isto desta forma. Se agora, se calhar, chegas a um estágio em que já fotografaste mais de 1000 bebés, se calhar começa a passares o teu know-how, aquilo que aprendeste. Porque isto depois na prática acaba por ser uma arte também, não é? Porque tu vais ensinar truques, vais ensinar as dificuldades que tiveste, como é que superaste, e isso, um workshop é mais nesse sentido. Para quê? Para do lado de lá depois agarrarem e trazerem também a criatividade. Depois vai haver pessoas que vão ao workshop e não vão fazer nada de jeito, não é? Pois. E vai haver outras que provavelmente vão fazer coisas se calhar muito interessantes e diferentes. O melhor é subjetivo, não é? Claro, é muito subjetivo, porque há de certeza pessoas que olham para esta fotografia e dizem e não gosto, e esta acham e vice-versa, não é? Sim. Portanto isto é tudo muito subjetivo. E pode sempre surgir a dizer, aqui podias ter feito assim, ou podias ter... Há sempre, sim. Ter bons conselhos. Sim. A própria iluminação, a fotografia é luz, não é? A iluminação, há pessoas que usam um estilo de iluminação diferente, não é? Mas isso depois tem a ver com o estilo. Mas ainda mais incrível eu trabalhei num estúdio de fotografia aqui em Sintra, que estive lá 4 anos a trabalhar, que eu trabalhava das 9 às 6. Às 6 ia-me embora, mas o estúdio estava aberto até às 8. Então o meu patrão ficava, quando havia sessões das 6 às 8, fazia ele. E ele estava a começar na fotografia, ele era vendedor de material fotográfico, mas não era fotógrafo. Eu ensinei a fotografar. E acontecia cenas engraçadas que era, ele dizia, olha, vem cá um bebê, ou uma criança, ele dizia, prepara-me aí o set de estúdio, faz aí um cenário porreiro, mete a câmera no tripé e prepara a iluminação. Ele só disparava então. Exatamente, eu tenho um fotómetro, media a luz e a abertura, tudo certinho, fazia um teste, como se estivesse lá alguém, mas não estava, porreiro, está fixe, dizia assim, olha, até amanhã, está tudo preparado, só disparares. E depois quem fazia a edição da fotografia era eu. Eu fazia a edição. Sim. No dia a seguir, eu dizia, correu bem a ação, ele correu, eu dei o cartão, o gajo dava-me o cartão, eu punha o cartão na coisa. Como é que este gajo entortou o horizonte da câmara? Tinha de estar a ajeitar. Eu quis tirar a máquina do tripé, mas não tiravas, estava ali já estava direitinho, porque entortas sempre. E ele, não sei, eu meto no óculos e tal, tudo torto. Depois assim, mexeste nos flashes, mexi porque a criança estava muito para aquele lado, então eu mexi o tripé para aqui, mexi para ali. Em vez de ele orientar, eu por exemplo, uma pessoa, eu quando fotografava moda com modelos profissionais, muitos deles eram excelentes em fotografia e eu quase que só tinha que clicar no botão. E eles próprios... Fazíamos, imagina, uma sequência de fotografias com vários movimentos em que eles já se... Tu ouviste há bocado os flashes quando eu fui ligar, apitam, não é? Esse apito é, por um lado, diz-me a mim que o flash está pronto a disparar, por outro também diz ao modelo para mudar a pose. Percebes? Então, houve disparar, houve o apito e muda de pose. Então havia modelos que faziam sequências de pose, por exemplo, imagina, para ir com a mão no joelho ao cabelo, então faziam tal. Eu ia só disparando, não custa nada, mas depois também havia outros que eu tinha que falar muito com eles. E a própria localização, bastava usar um passo ao lado que a medição de luz já ia ser totalmente diferente. Sim. Então eu tenho que falar com eles para eles não fugirem do set, do sítio onde eu quero, não é? Faz parte do trabalho do fotógrafo, não é só disparar. E ele resolveu, era estragar o meu set de iluminação todo, ia com os flashes, com os tripés, mudava os tripés, porque o miúdo tinha fugido para o canto do estúdio, percebes? Então acabava. Tem que ter um miúdo. O miúdo ele tem que esperar e dizer, não, olha, anda mais para o meio, vai ali para o meio, olha para aqui, mete-te a 45 graus para aquela luz, percebes? E acabava por isso não acontecer. Sim. E por isso, mesmo que eu entregue o ouro ao bandido e que explique tudo, se calhar vai ser diferente. Claro. Eu digo-te uma coisa, acho que deves avançar com esta. Queres ir ao workshop?
Eu não sei maluco, fotografar, pá. Eu disparo assim, tipo, e depois logo se vê, se sai bem. Mas também, lá está, ou seja, eu gosto de ver fotografia, mas depois tenho preguiça de estar a estudar fotografia, ou seja... Sabes que pá, já quero estudar, estar mais ligado à parte da música e dedicar mais o tempo a estudar música. Se me vou pôr a estudar também fotografia, pá, esquece. Quero apreciar fotografia, é diferente. Sim. Também é uma arte, saber apreciar. Apreciar é mais fácil. Sabes gosto, não gosto. Depois há alturas em que eu até posso dizer, pá, gostei bem desta fotografia. E vem alguém dizer, essa fotografia está uma grande porcaria, que isso sabe dizer, está bem, mas eu gostei. Sim. E o mesmo também acontece na música, não é? Às vezes há um gajo qualquer a tocar uma coisa super simples, mas que soa bem, olha, gostei. Sim senhor, e vem outro sempre dizer, não, mas isso tem uma progressão de acordes. E é um erro muito que não presta. E não sei o quê. E é um erro que não presta. Calma, isto é relativo, é sempre muito. E é um erro que não presta. A fotografia também é um bocado assim. Claro que é uma área muito técnica também. Há coisas que são evidentes. Há coisas que são erros. Na música também. Sim, claro, não é? Claro. Eu nunca toquei. Por acaso já te dar umas aulas de. Vou-te dar aulas, olha, trocamos. Está bem. Mas vou falar a sério, eu gostava de não me ir embora deste planeta sem saber tocar. Então aprende flauta de bisão. O bacana da Regi está maluco. Por isso aprender a tocar um instrumento? Não, um instrumento, eu fiz parte de uma banda há muitos anos. Fizeste parte de uma banda? Baterista, sim. Então, se fizeste parte de uma banda já sabes tocar bateria. Bateria, mas eu podia tocar viola, podia saber tocar viola, guitarra. Lá está, tens de ter tempo para estudar. Não tem tempo. Lá está, então já vais fazer um workshop. Sim, claro. E a mesma coisa, eu não vou aprender. Tens que ter tempo para estudar, para dedicar ao estudo. Tem que ser maluco como tu, então. Eu estudo muito pouco tempo. Mas não notas também que é importante, mesmo já sabendo tocar, estudares música? Claro, tens que estar sempre a estudar. Isso na fotografia também. Está sempre a estudar, sempre. Estão sempre a aparecer coisas novas e malta, artistas novos, e estão a fazer desta maneira, e estão a fazer outra. E agora, como a Catarina, a minha filha mais velha, ela está a começar a cantar, a tocar, e eu estou a achar piada, porque estou a acompanhar, não é? Estou ali a incentivar, vai fazendo assim, vai acompanhando. Ela já foi ali outra vez. Ela já canta melhor que eu, tocar já toca melhor que eu, portanto, é engraçado, a acompanhar. Isso de estudar, eu por exemplo, sabes que eu podia... É igual, tens de estar sempre a estudar, não é? E depois os equipamentos estão sempre a mudar, estão sempre a ser coisas novas. Eu tento, por exemplo, eu cada vez troco menos de equipamento. No início porque a evolução também não é assim tão significativa. Olha que agora estão aí as mirrorless e o pessoal já está tudo a trocar para as máquinas sem espelho, são mais leves, são mais pequenas, o pessoal de reportagem então está tudo a trocar e são muito boas, de uma qualidade brutal. Tu vês logo o resultado no visor antes do clique, percebes? Mesmo em direto, estás a ver live mesmo. Tem várias vantagens. Eu se fosse há uns anos atrás, se calhar dizia, pai, não, vou já comprar. Agora não, calma. Não, vamos lá. Se funciona, a minha câmera é boa, é full frame, vamos com calma. Sim. Se deixar de funcionar, compro uma. Não é aquela coisa de o amador, que é aquele que ama, gasta mais dinheiro em equipamento do que o profissional. Claro, eu tenho aqui muito dinheiro investido. Claro, mas lá está. Mas funciona, não vou tocar. Mas o amador também depois acha sempre que se tiver uma câmara melhor vai fazer fotos melhores. E às vezes não é bem assim. Sabes que eu no início até afinava um bocado quando me diziam, viam a minha máquina, a minha câmera, diziam assim, pois, essas fotos também é com uma câmera muito boa, não é? E eu ficava a passar, caraças, eu estive aqui a medir a luz, a fazer isto. Tu vai lá tu fazer. Tive aqui montes de tempo para conseguir... E o estudar fotografia, eu todos os dias, no início é trabalhar por conta própria. Envolve um exercício, uma ginástica de tempo diferente. Tu tens um horário das 9 às 6, podes desligar o chip e vais para casa. E eu ainda para mais, eu tenho um escritório, a parte de edição é em casa. Então é muito mais fácil também tu
a pedir para o sofá, ou para o sofá. Faz uma pausa. Sim, mas não há pausas, não há trabalhar de pijama, percebes? É levantar-me às 7 da manhã, estou em pé, Vou trabalhar. Vou trabalhar vestido, não vou Não pijama vais para o de pijama, trabalho. é. E faço questão disso. E depois passei a ter uma ginástica de horários muito rígida. Eu tenho horários para tudo, horários para responder a e-mails, horários para enviar Sim. orçamentos, horários para editar fotos, horários para estudar fotografia, mas faço questão de que sejam todos os dias. Sim. Eu faço um exercício que acho muito engraçado, que é todas as semanas fotos que me despertaram o interesse nas redes sociais, dentro desta temática. Sim. Eu coloco numa pasta, guardo, Sim. de outros fotógrafos no mundo inteiro. No mundo inteiro. E faço 10 fotos todas as semanas, mas já faço isso há uns anos. 10 fotos que me interessaram e 10 fotos que não me interessaram. Mas nem tento explorar muito o porquê. Sim. Não me interessaram. Sim. E no final do ano faço tipo uma retrospectiva daquilo que eu achei interessante durante o ano e achei menos interessante. E é engraçado que do início do ano ao final do ano os meus interesses mudaram. Mudaram. Sim. Já viste? Mas não sei porquê, mas mudaram. E depois dou por mim a agarrar em fotografias minhas também do início do ano, não as acho tão interessantes como as que estou a fazer hoje. Percebes? É engraçado. Então isso diz-me que houve uma alteração Sim. na minha forma de ver a fotografia. Mas não quer dizer que sejam boas ou estejam menos boas, não tem a ver, não é? Não, tem a ver com uma evolução, e se calhar a evolução é exatamente pelo estudo da fotografia. Se calhar se eu ficasse quieto, parado, estava a fazer minhas fotografias há 9 anos atrás, percebes? Que hoje em dia eu não conseguia entregar a um cliente as fotografias que eu fazia há 9 anos atrás. Como não consigo também entregar a um cliente fotografias que vejo muitos fotógrafos a entregar. Sim. Não conseguia, não podem ser melhores que as minhas ou piores, mas na minha forma de ver. Na forma como tu estás a ver, não. Eu tento entregar ao cliente, foi o que eu disse há pouco, aquilo que gostava que me entregassem a mim. Sim. E se me entregassem aquele trabalho, eu ficava desiludido com o fotógrafo. Então é sempre. Então eu prefiro queimar as pestanas no computador. Só que isso depois leva e sai das pestanas, Sim. não é? Estás ali. E não só isso, como o próprio estudo da fotografia, percebes? Não podes ficar parado, porque ficas parado, tudo passa. Então tudo passa um buzino para tudo desviar. Sai da frente. É tramado. Então, olha, já nem sei há quanto tempo é que a conversa vai longa. Vou-te pedir histórias engraçadas para a gente terminar aqui. Sim. Com o que é que. Que histórias engraçadas? Sessões, cenas que te aconteceram assim maradas ou engraçadas? Sim, vou-te contar uma de uma sessão de recém-nascido e outra de uma sessão de gravidez. A sessão de recém-nascido, há bocado estava a falar de 2 gêmeas, que foi as primeiras que eu fotografei. Sim. Estas não foram as primeiras, foi mais ou menos há uns 4 anos que fotografei. De 2 em 2 meses é que me aparece uns gêmeos. Sim, não é uma coisa assim tão. Se calhar fotografo gêmeos 4, 5, 6 vezes por ano. Não é algo que seja. Apesar de cada vez há mais gêmeos. Mas não fotografo pelo tal intervalo de tempo dos 10 dias de vida. E porquê? Porque geralmente gêmeos nascem prematuros. E ficam, esses 10 dias estão na maternidade. E às vezes há aquela luta que os pais vêm com o chamado idade corrigida. Às vezes imagina, nasceram um mês antes. Então, os bebés quando tiverem um mês, os pais dizem que a idade corrigida é 0, percebes? Então começam a contar, têm tipo 2 idades. Tem a idade do cartão de cidadão e a chamada idade corrigida. O bebé que nasceu um mês antes, com um mês de vida. Pais fazem isso. Não, mas fazem os pais e os médicos. Ok. Sim, mas ali para aqueles primeiros meses que é para perceberem a evolução da criança a nível respiratório. Sim. Ok. Porque nasceram com menos de 2 meses, não é? Sim. Pronto, sim. então estão menos evoluídos. Mas o que conta para o meu trabalho é o número de dias que eles estão a interagir com o meio que nos rodeia. Portanto, tu estás a estimulá-los, mesmo numa incubadora, estimulas. Sim, já não é a barriga. Mudas as fraldas, então estás a transmitir e injetar estímulos no próprio bebê, em termos até de posicionamento e hábitos de rotinas de sono. Numa sessão de recém-nascido vai tudo complicar, e não é por me complicar o trabalho a mim, vai complicar o próprio cansaço do bebê. Mas por isso é que não fotografo mais gêmeos. Porque eu tenho todas as semanas pré-marcações com gêmeos, porque eu faço uma pré-marcação provisória defendendo a data prevista do parto. Geralmente faço por uma semana após a data prevista do parto. Sim. Só que se eles nascerem um mês antes, eu depois já não consigo. Depois oscila ali sempre. É por essa razão. Então acaba por não ser um hábito corrente fotografar gêmeos. É sempre só um.
os pais pediram-me para eu, nestes cenários, conseguir adaptar, pelo menos, eu fiz formação com 5 cenários, então eles pediram que pelo menos 2 cenários, não, pelo menos 3 cenários fosse com os dois, era um casalinho, fosse com os dois, e que os outros 2 cenários é que eram um para cada um. E eu, tudo bem, então comecei por fazer, pensava eu que ia fazer tudo bem, fazer um cenário com, não sei se tem aqui, não sei se dá para ver este, que é um vaso, dá para ver ali. Neste cenário do vaso, eu fiz um bebê, estava disfarçado de flor dentro do vaso, e o outro eu mandei fazer uma roupa de caracol, então era um caracol junto ao vaso, um caracol no jardim. Nisto, acabou aquele set, mudei as posições dos dois, um caracol tipo a tentar subir do vaso, andei ali a brincar um bocado, as posições das mãos no rosto do outro. Resolvi, pronto, já estava ali uma quantidade de fotografias boas, agarrei no bebê que estava no vaso, coloquei no canto da sala dos pais, e agarrei no outro que era o caracol, fiz mais umas fotos sozinho. Nisto portou-se bem, passei para o pai, mudei o cenário, montei um segundo cenário, agarrei no bebê que era o caracol, despilho a roupinha de caracol, vestido do segundo cenário, fotografei sozinho, fotografei o terceiro cenário sozinho, fotografei o quarto cenário sozinho, fotografei o quinto cenário sozinho. Chegou ao quinto cenário, assim, portou-se bem, foi um valentão, não acordou durante a sessão, espero que tenham gostado do meu trabalho. Os pais viram-se para mim e dizem assim, então e a Mariana que está no vaso? Ainda lá está! 2 horas dentro do vaso a dormir. Eu achei, fiquei com vergonha, mas por um lado fiquei satisfeito dos pais sentirem que aquilo estava tão confortável para a própria bebê que ela não, se não tivesse ela acordava. Ela teve 2 horas a dormir dentro de um vaso. Depois vai, eu até costumo dizer, vocês não gastam dinheiro em berços caros, vão à loja dos chineses, compram um vaso por 2 euros e têm aqui um berço. Acabou por ser engraçado, a vontade do bebê estava tal que esqueci-me do bebê, acabou por ser engraçado. Está aqui mais um bebê. E nas sessões de gravidez também tem tido algumas histórias giras, desde a bebê que nasceu no dia da sessão também. Aquelas acontecem há bocado. Mas teve uma também engraçada, que é geralmente os homens são um bocado reticentes em virem fazer sessões, não gostam de ser fotografados, mais do que as mulheres. Sim, fazerem os dois em conjunto. Peço sempre que haja o casal, sim. E a malta está sempre a ver assim, vai lá tu, eu tento que, assim, se vier aqui um pai contrariado, eu não lhe consigo roubar um sorriso, é complicado. Eu tento sempre conversar uma meia hora com eles antes para tentar saber aquilo que eles fazem na vida, para ter tema de conversa, para brincar com eles, para lhes roubar sorrisos. E eu vi que eles no início, geralmente estou ali no início do estúdio, a conversar com eles, sento-me neste sofá que costumo estar ali, fico aqui a conversar com eles um bocado, e ele não falava, não respondia, eu eu fazia uma pergunta qualquer, ele olhava para ela, parecia ela a responder, uma má onda do caralho. Estou aqui porque me obrigado. Eu assim, eu vou começar ainda a brincar com ele e a mandar-lhe bocas a ele. Comecei a dizer, mas estás zangado comigo? Porque fiz-te algum mal, não me conheces, comecei tipo assim na brincadeira. E ele, não queria vir, não gosto destas coisas e tal. E sempre muito rígido. E depois, imagina, fazia uma pergunta qualquer a ele, e ele dizia-me a mim para eu perguntar a ela, tipo, não falavam um com o outro, estavam zangados porque eu não queria vir, foi uma má onda. E eles sabem quem é, porque pelo que eu vou dizer agora. Nisto estou aqui a fazer as fotografias, sempre muito forçadas, até que pergunto-lhe o que é que ele faz profissionalmente e ele diz que era preparador de motas de competição. E também competia. Tinha uma oficina, que fazia moto de preparação, não sei o quê. Disse, era muito giro, tinhas trazido a moto aqui para o estúdio, isto é térreo, não há escadas, não há nada, trazias aqui a moto, tens aí uma máquina de fumos, agora era a tua hora de carregar no fumo. Tens aqui assim uma máquina de fumos, não dá para o não dá para ver, já vai lá fumar nada. Tinha aqui uma máquina de fumos, metemos aqui a moto com o fumo e com um ambiente, umas luzes com cores, uns filtros de cor, não sei o quê. Aí vi que os olhos dele começaram a brilhar e ele a sorrir. E tu, estás a falar a sério? Disse-me ele, disse, tu vai lá buscar a moto, vai lá buscar a moto. E hoje não, mas tenho no sábado, tens alguma coisa para fazer? E eu, não, diz lá, queres fotografar a moto? Porque tenho uns patrocinadores novos, isto está agora a fazer anos, porque foi em dezembro. E ele vai fazer uns calendários. E os patrocinadores vão ficar todos malucos porque as fotografias vão estar a ver se os patrocinadores. Posso mesmo vir fotografar a moto? Assim, podes, na boa. Eu pensei, fotografar uma moto é 20, 30 minutos, está a moto fotografada, não tenho que tranquilizar. Sim, não tens que meter o eu lembro-me que até marquei para perto da hora do almoço. Isto vai-se despachar. Na boa, tipo, ao meio-dia, faço a sessão, à 1 estou em casa.
Ele trouxe a moto no dia combinado, fizemos as fotos, o homem estava tão doente com as fotografias, um gajo que não queria ser fotografado. Yeah. Ele tipo, não gosto de fotografias. Pá, trouxe um fato para ele, eu pensava que ia só fotografar a moto. Não, é ele também. Trouxe um fato de competição, um fato não sei do quê, do dia a dia, mas não sei o quê, não sei o que mais, umas botas que me mandou vir não sei de onde, mais outras que foi comprar em Alcochete, num Montijo ou uma coisa qualquer lá numa loja. Na Casa das Peles. Deve ter sido uma coisa assim qualquer. Pá, tipo, depois era ele já a pedir-me fotografias, assim, agora eu com o capacete de lado, agora eu com. Isso é o chamado voo face. Agora eu fingir que estou em alta velocidade em cima da moto e tu metes fumo. Está bem, tipo, o gajo deitado em cima da moto, pá, eu já não sabia o que acabei de fazer. Nisto, no meu telefone a tocar, estava a minha família à espera. Não, vais almoçar ou não? Saí daqui a 1h30, tive uma hora a fotografar a moto. Por isso também acaba por ser uma história engraçada, que as pessoas às vezes não querem vir ao estúdio, mas depois acaba por ser divertido, porque aquilo que estamos a viver aqui hoje nesta conversa é aquilo que eu tento que se viva no estúdio. Sim. Eu não posiciono uma única vez os modelos em nenhuma pose que não seja natural deles, converso, brinco e vou disparando. Costumo dizer que faço amigos e ao mesmo tempo fotografo. E depois, em casa, vai queimar pestanas para... Depois em casa é a fase dura que 30, 40, 50 horas de edição. Olha, então, chuta aí as redes sociais. As redes. Pode ser as redes sociais. Pá, olha, eu estou muito fraquinho no Instagram, quero que me sigam no Instagram. Também estou bem fraquinho no Instagram, não sei nada daquilo, não sei como é que se eu nunca usei muito o Facebook, tenho 30 mil seguidores na página da Umbilical, mas depois no Instagram... O Instagram está fraquinho, não é? Tenho 1000 e poucos, por isso é para chegar aos 2000 agora com este vídeo. Então é um... Então tens que migrar a malta do Facebook com mas eu peço só que não vão. Não vão, ninguém vai. Se calhar estou no cantinho do Facebook, não vão. Se calhar não se misturam. Eu tenho qual é o teu Insta? Pá, é Umbilical Foto, procurar por Umbilical Foto, no Facebook também é Umbilical Foto. O site é umbilical.pt. E no site tem lá os teus contactos, telemóvel... 963042 797. Está tudo lá. Sim, mas está lá também. Mas sigam-me no Instagram que eu estou a fazer uns stories engraçados, a explicar... Tem que ser mais investimento no Instagram. Sim. Também não e agora quero que aquele senhor venha cá. Bora lá, que é para ligar o fumo. Quero que este senhor venha cá. Caiu de bota, só por isso que vem cá. É, pá, olha, chamei a grua. Mas não se consegue levantar. Chamei a grua. O gajo não se consegue levantar. É pá, é a geração de 78, mas está toda podre. Não consigo, mano. Agora é aquela parte que ligas a... Sabes aquele corte aí? É aquela parte que ligas a máquina de fumos para a gente... Olha, quero dizer que este rapaz que está aqui andou comigo na escola há 8 anos. O senhor da Regi. É de uma geração que para mim é como se fosse um irmão. Eu sei que basta eu apitar que ele apita 2 vezes. Claro. E ele acompanhou o início da minha força e veia artística, não é? Eu fazia os rabiscos na escola. Sim. Yeah. E aí é que surgiu se calhar o amor pela fotografia. Desde a primeira classe. Sim. Eu era sempre ali, ia para o quadro de honra e todos os meus desenhos. Bem fixe. Yeah. Está aí fogo à peça aí para acabarmos aqui em... Vamos aqui assim, acabar com a fumarada. A fumarada aqui. Está a arder! Está a arder! Vamos embora, pá! Vamos embora, pá! Vamos embora, caralho!